Thread channel ou paralelos? Essa foi uma dúvida que pairou em uma live que a gente estava fazendo e discutindo alguns assuntos relacionados à performance. Vamos mostrar aqui o código. O que que aconteceu? A gente pensou em simular como a gente vai colocar no nosso cenário esses contextos para a gente conseguir metrificar se vale a pena utilizar um ou outro. A gente também precisa colocar alguns pontos em questão. Primeiro, entender ali o que seria o paralelismo. E aí, para isso, a gente simulou uma lista de atividades que seriam executadas. Então, como você consegue ver aqui no vou aumentar aqui, ó, no código, nesta linha nós estamos criando envios de e-mail. Então simule que a gente tem a possibilidade de ir até uma base de dados, capturar uma lista, e nesse caso aqui a gente vai pegar 200 itens e vamos para cada um desses itens aleatoriamente colocar entre 10 e 100, que vai ser o número que a gente vai utilizar como tempo. Então, para cada linha vai ser colocado esse tempo, no qual a gente vai criar uma lista imutável, e aí vamos manter essa lista e enviar para cada uma das nossas atividades, que eu vou colocar mais aqui embaixo, vou explicar linha a linha, e a gente vai verificar no final em quanto tempo isso aconteceu. Levando em consideração que quando a gente fala sobre paralelismo, e no caso a gente agora vai mostrar também, no caso de threads.channel, ou seja, channels que a gente vai estar utilizando através da threads, qual vai ser o resultado e a performance. Mas isso tem muito a ver também com a máquina que está executando esse código, essas atividades. Mas no geral, você vai conseguir, através desse vídeo, ver o que aconteceu na minha máquina, e não vou nem ficar aqui simulando a dizer qual o desempenho da minha máquina, quanto de memória, qual o microprocessador que tem nela. Na realidade, a gente vai ter uma visão geral do que acontece, em geral, na maioria das vezes, quando você utiliza cada uma dessas atividades. Eu estou mostrando esse código aqui embaixo agora, porque na realidade esse carinha aqui é o que vai realizar todo o processamento e vai mostrar para a gente os resultados, aonde eu já faço alguns cálculos específicos de tempo que ele teve, o nosso sistema teve aqui para processar cada uma dessas chamadas. Então agora a gente vai dar uma lida aqui no primeiro método que a gente vai utilizar, para que a gente possa ter uma noção. Na verdade, a gente vai utilizar para todos eles, né? Vai fazer todas as chamadas, no qual eu estou chamando o método aqui embaixo, vou passar o nome e eu preciso passar aqui uma lista de tasks. Então, eu vou utilizar o for each, vou passar a lista, e aí o for each vai pegar cada um dos itens da lista que a gente criou aqui em cima. Vou estar utilizando o async porque a gente vai simular como se ele estivesse mandando aquele item, ou no caso, aquele e-mail da lista. Então a gente tem aqui uma lista de 200 itens que foram gerados dinamicamente, e com isso, eu tenho um item sendo passado, dentro dele, nós aleatoriamente, dentro de um escopo de 10 a 100, a gente vai ter este tempo aqui, que ele vai simular como se estivesse enviando esse e-mail. Então, para alguns vai demorar mais, para alguns vai ser mais rápido e assim por diante. E aqui, um token de cancelamento, que a gente precisa passar aqui no delay. Legal. Feito isso, embora quando eu executar já vai ser executado todos os métodos, então vamos ler mais um pouquinho. Esse primeiro aqui a gente vai utilizar o for each, lembrando que o de baixo também é for each async, só que nesse caso a gente usa o parallel options, ou seja, a gente consegue estimar, e aí cada um vai ter a sabedoria específica para poder escolher quanto de paralelismo a gente vai encavalar, vai colocar um do lado do outro, falando assim, olha, por favor, use 100 threads para
disparar ao mesmo tempo e depois que você tomar o topo de 100, não continua, pega e, espera terminar algumas para criar outras, sempre deixa ali no topo 100 atividades ao mesmo tempo. Legal? Legal. Vamos fazer isso com 10. Será que, o fato da gente fazer de 10 em 10 melhora a performance ou não? E aí depois disso, do mesmo jeito que a gente utiliza o for each async, agora no próximo exemplo eu vou utilizar o for, mas nesse caso a gente também vai utilizar o max degrees of parallelism de 100 e depois de 10. Não, então mais de 2 métodos. Só que do mesmo jeito que eu estou utilizando o task, aqui eu já não uso o async await, até porque eu estou utilizando o for, eu não estou utilizando o for each async. Por isso, a gente utiliza thread sleep para fazer, ou fazer um paralelo ao task delay que a gente está utilizando com a await. Basicamente, os códigos, entre aspas, são os mesmos, só que a gente utiliza aqui os métodos diferentes, né? Então, aqui é for each async, e aqui a gente está utilizando for, mas também utilizando o paralelismo, o parallel options, no qual a gente vai colocar um a gente vai colocar 100, o outro a gente vai colocar 10. Ok. Feito tudo isso, depois que a gente executar esse código, a gente vai utilizar o enviar e-mail async. Então agora a gente vai utilizar o threading.channels, que eu já deixei aqui também feito, no qual a gente tem aqui um conceito de escrever e ler. Ele tem um formato tanto quanto diferente relacionado à utilização de threads. E nesse caso, basicamente, eu crio o canal para que a gente possa ler todas as tarefas que vão ser criadas. E aí eu processo essas tarefas. E aí quando terminar, eu posso depois até mostrar aqui como vai ser quando a gente vai colocar os logs no console para a gente verificar como é que trabalha aqui o thread.channels. Inicialmente a gente vai verificar simplesmente como é que atua cada um desses processos, mas todos juntos. Algumas coisas que a gente precisa entender nesse meu cenário é que, eu estou rodando um projeto ainda que não foi, não é buildado, não foi feito um deploy com as melhores condições. Então, os números que a gente vai ver aqui, todos eles, possivelmente, quando você fizer o seu binário final, ele vai ter uma performance muito maior do que a gente vai conseguir ver aqui. Nesse exato momento, quando eu der um .NET Run, logo depois de eu entrar na pasta do projeto, agora sim, .NET Run, a gente vai ver aqui a saída do projeto. E aí, quando você vira, você fala assim, poxa, mas não tô vendo nada ainda, relaxa. É porque eu coloquei um tempo um tanto quanto maior. Então, alguns pontos aqui que o compilador está falando, ó, você não está colocando alguns pontos de await e assim por diante, mas isso porque a gente quer simular aqui o tempo. Basicamente, a gente vai focar nesse tempo aqui, ó, 1901 milissegundos, quando a gente utilizou o for each sem a gente colocar, vamos colocar assim, ó, sem a gente colocar o max degree of parallelism. Já quando a gente fez isso, no caso de explicitar o max degree of parallelism, nós tivemos aqui um tempo de 161 milissegundos. E se a gente for ver cada um deles, nós vamos ver que o outro tipo, ou outro sistema, o outro processo que eu criei, que teve um processamento mais rápido, sem que a gente utilizasse o max degree of paralelismo, no qual a gente tem que arcar com a responsabilidade de saber quantos threads que a gente vai separar para que possa ser feito o paralelismo
de forma adequada, então nesse caso eu coloquei 100, foi aquele que a gente utilizou os canais. Aqui o channel e eu criei enviar e receber, e nesse caso ele demorou 191 milissegundos. Bem, eu falei que eu ia mostrar como é que ele, no caso aqui, o nosso programa, ele está atuando quando ele está utilizando aqui os channels. E é só a simulação dele, eu estou colocando esse log aqui, e esse log eu deixei aqui em cima, basicamente um delegate para dizer, olha, escreva no console, só isso, tá bom? E aí a gente vai colocar o ID da nossa thread e vou colocar aqui e-mail enviado, né? Como se o e-mail estivesse sendo enviado, tá bom? Então vamos lá no .NET Run mais uma vez. E agora a gente vai ter uma saída um tanto quanto diferente quando a gente estiver processando, não os primeiros, mas a parte da, olha só, a parte aqui dos channels, para você ver que nós temos aqui uma numeração de ID de 1 até 200, mas olha só, os números de ID, eles não têm uma sequência, até para procurar aqui, esse aqui é o número 2, onde é que foi o número 1 aqui, ó, não sei, posso procurar até um pouquinho mais, olha lá embaixo, ó, tá 1, 6, ou seja, totalmente aleatório, porque para mim, no meu cenário, e nesse momento demorou 170 milissegundos. Ok, neste cenário aqui, por que eu estou utilizando um ou outro? Gente, eu não preciso, no meu cenário, tá? Eu não preciso saber quem é o primeiro, eu preciso disparar de forma rápida e-mails para diversas pessoas. Eu só preciso ter o controle que a gente está enviando esse e-mail e eu quero trazer performance para o meu sistema. Mais para frente a gente vai ver quanto de memória foi utilizado nessas atividades. Nesse momento eu consigo te dizer qual deles foi o mais rápido. Então agora eu vou mostrar aqui que eu fiz algumas alterações para ter uma resposta diferente referente ao a nossa performance, porque a performance não é só o tempo que uma atividade, um processo, o nosso código vai levar. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou comentar todo esse código aqui embaixo, adicionei benchmark, né, a DLL de benchmark, a biblioteca de benchmark.NET no nosso projeto, e aí eu vou chamar esse e-mail. Esse e-mail é esse carinha aqui, que agora eu, em vez de chamar tudo na mesma atividade, tudo na mesma classe, tudo no mesmo arquivo program, eu separei as atividades, ou na realidade, os métodos em separados para que eles possam ser calculados. Então agora eu vou executar esse código, ele demora um pouco, só que para que a gente possa pegar o benchmark, a gente precisa fazer uma compilação no formato de release. Esse processo ele demora um pouco porque ele vai realizar todo o processamento e vai identificar na memória o que realmente executou, quanto tempo custou e coisas do gênero. Então, como vai demorar um pouquinho, eu vou fazer uma transição e você vai ver o resultado ali final que a gente pode fazer uma contabilização. Agora terminou, deixa eu mostrar aqui para vocês o resultado. Nós temos essa tabela aqui que a gente pode agora fazer uma métrica de como é que funciona aqui relacionado a tudo que foi escrito. Por exemplo, em error, stddev, median, e aí você vai ver os números dos quais eu até aponto aqui, até destaco aqui, referente à mesma utilização de memória, velocidade, que a gente está aplicando quando a gente utiliza, no caso, aqui, os channels, ao invés de você estar usando paralelos. Bem, na realidade, cada caso é um caso, como eu falei no início do vídeo, você tem que utilizar aí numa máquina que você pode fazer essa métrica, que vale a pena, e aí talvez você chegue às decisões que você achar importante. Dito isso, mostrado isso,
Também fica aí para os próximos vídeos para você ver um pouco mais do que a gente consegue trazer e aplicar no mundo .NET.